Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual aqui de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Bem-vindo, Volney, tudo tranquilo? Modo de falar, né? Modo de falar. Né? Você mesmo estava comentando na última terça-feira, 2h30, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, de que estava para sair uma greve do DEINFRA, numa grande assembleia com os funcionários do DEINFRA. Não, ela já estava ocorrendo na terça-feira passada, mas é que a assembleia reafirmou, né, a continuidade, a disposição de continuar em greve. Na verdade, já está chamando a atenção de bastante locais que começam a perguntar se a paralisação nas obras das estradas tem nexo causal com a greve e tudo mais. E tem? De certa forma, sim, porque a greve ela tem paralisado o pagamento das empreiteiras que tocam essas obras, né? Então, tem esse efeito também. E qual que é o motivo da greve dos servidores do DEINFRA de Santa Catarina mesmo? Tudo começou porque já em anos anteriores existia a possibilidade de se fazer um projeto que atendesse aos servidores públicos lotados também no DEINFRA, né? Mas de reajuste, era de reajuste carreira, e de carreira, né? E surpreendentemente surgiu um outro projeto que contemplava somente engenheiros e arquitetos. E isso revoltou aos servidores do DEINFRA, né, que não são engenheiros e arquitetos e que, portanto, estariam fora desse projeto. E aí isso gerou uma mobilização, e como tem esse projeto anterior, né, que já tinha sido debatido e prometido e tudo mais, a categoria se animou em reivindicar que esse projeto seja aprovado e não equiparado para todos. Equiparado para todos, né? E não o dos engenheiros e arquitetos exclusivamente. Então essa é a motivação efetiva da greve que está acontecendo. E o DEINFRA não tem plano de carreiras, Volney? A bem da verdade, os últimos governos, todos eles, né, eles foram sucateando o governo, o DEINFRA. Eles foram sucateando, não fazem concurso público, terceirizam quase tudo, né? O DEINFRA tinha um monte de equipamentos também, né? Tem uma série de laboratórios de construção de estradas, que são laboratórios de ponta e tudo mais, e que foram sendo sucateados, abandonados, né? O DEINFRA não tem concurso público há mais de 20 anos. Os últimos servidores têm mais 2 anos para continuar na ativa e se aposentarem. O órgão tende a desaparecer. Então essa é uma das reivindicações que está colocada na pauta, que é concurso público para o DEINFRA, né? Reestruturação do DEINFRA. Então isso tudo está colocado na pauta de reivindicações. DEINFRA é a sigla do Departamento Estadual de Infraestrutura. Cuida de obras de estradas? Estradas, viadutos, passarelas. Aqui, inclusive, na Câmara de Vereadores de Florianópolis, né, tem uma estávamos na última sessão da Câmara da última segunda-feira, dia 19 de fevereiro, em que vários vereadores estavam colocando que eles fizeram mais de 15 solicitações para o DEINFRA e que não tiveram nem resposta. Né? Então, quer dizer, é um órgão que realmente está abandonado pelo governo do estado, né, e que
faz toda a diferença, né? Porque é ele que é responsável por essa infraestrutura. Então, passarelas, por exemplo, teve aqui na Expressa Sul, uma senhora se machucou porque na rampa de descida não tinha o último vão e se machucou todo, enfim. E tal. E a responsabilidade é do DEINFRA, né? A gente está vendo pelas redes sociais, por esses dias, imagens dos pés, das sapatas, das pontes que ligam a ilha aqui de Santa Catarina. Isso tem chamado bastante a atenção da imprensa, inclusive, né? Isso é responsabilidade do DEINFRA. É a responsabilidade do DEINFRA. E tem chamado bastante atenção porque o governador, nesse afã de se viabilizar politicamente ou para uma candidatura qualquer, deu toda a atenção à ponte Hercílio Luz, né, a Ponte Velha, a Ponte Velha, né, e abandonou as outras duas pontes. Então, o orçamento ficou muito concentrado na Ponte Velha, e as duas pontes que são mais úteis, né, para a população, né, estão abandonadas. Então, assim, esse é o grande motivo de, na verdade, os servidores se revoltarem e fazerem essa greve, né? Uma greve determinado no DEINFRA. Uma greve de advertência. Nessa quarta-feira, como nós teremos a Assembleia Geral dos Servidores Públicos do Estado, que aí não só o DEINFRA, o pessoal da Fátima, da Educação, da Segurança Pública, da Secretaria de Justiça e Cidadania, é conjunto, né, de todos os mundos. E nós do sindicato orientamos que cada um dos setores, né, levasse as suas reivindicações próprias, né. A do DEINFRA tem essa que já está colocada, né, então cada um vai levar a sua reivindicação para a gente debater, discutir a nossa pauta salarial, a nossa reivindicação salarial e nossa reivindicação de condições de trabalho, que efetivamente por mais um ano o governo não cumpre a database, né? Não cumpre a lei mesmo que ele mesmo construiu, né? Que ele mesmo fez, sancionou, colocou para a Assembleia votaram, fizeram uma pompa com relação a essa votação, que a partir de agora os servidores seriam contemplados anualmente e tudo mais, e faz 4 anos que ele não dá o reajuste, que não tem esse reajuste da database. Enfim, são esses debates que nós faremos então na nossa Assembleia Geral no dia 28. Quarta-feira, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado. Nós escolhemos inclusive a Assembleia Legislativa porque é o centro político, né, deste momento, né? E que é óbvio que a nossa reivindicação ela se dirige ao executivo, mas nesse momento político são os deputados que podem, digamos assim, se sensibilizar com as nossas reivindicações para que a gente possa chegar ao governo do estado, que está sempre bloqueado, né? Ele tem sempre uma parede blindado. É sempre blindado, né? Sempre é difícil conversar com esse governador. Ele não abre esse espaço para os sindicatos. Isso o antigo governador, que agora o vice assumiu, a prática continua a mesma, né? A prática continua a mesma. Mas enfim, vamos ver se a gente tem algum êxito, né? Até porque, como esse ano tem eleição, as nossas reivindicações que impactam na folha salarial, ela tem prazo até abril para serem votadas, senão não pode fazer. Pelo período eleitoral não impede que isso seja feito. Não pode dar aumento real, mas pode repor. Não, a reposição geral, ela a qualquer momento, inclusive no período eleitoral. Então, essa é a reivindicação que a gente quer fazer, né? Então, nós não estamos pedindo aumento, nós estamos pedindo que seja aplicada a lei que foi sancionada.
né? Pelo próprio governador. Pelo próprio... A lei da database, que é 1º de janeiro, né? Isso. O dia de todos os funcionários terem seu reajuste. Reajuste geral, né? E que estão há 4 anos sem 4 anos sem reajuste geral. 4 anos sem reajuste geral. Pois bem. O vencimento é o mesmo há 4 anos. Existe, às vezes tem alguns setores que ganham uma gratificação ou outra, enfim, mas reajuste geral, 4 anos sem. Aí as informações do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos no Serviço Público de Santa Catarina, né? Informações que você não vê em outras mídias, a não ser na própria página do Sintesp, www.sintesp.org.br, que é uma visita até obrigatória a você que é servidor do Estado. Entre no sintesp.org.br, reveja lá se o seu cadastro está atualizado, telefone e e-mail, porque isso também é importante em alguns momentos da sua relação aí com o seu sindicato. Uma dos setores que estão bastante preocupados, né? A gente tem recebido bastante telefonemas de servidores que estão lotados em regionais da saúde e que, com o anúncio do fim de várias ADRs, que é a Agência de Desenvolvimento Regional, eles estão temendo que os seus postos de saúde também, os seus postos na regional de saúde sejam também extintos como as ADRs. Né? Esse debate nós faremos então também na Assembleia Geral, né? E gostaríamos que os vários locais aí, Canoinhas e outros, né, que estão sendo extintos, são 15 ADRs que estão sendo extintas, né, que é uma reivindicação que acabe com as ADRs todas, porque só um cabide de emprego e não tem funcionado, né? Porque ao invés de descentralizar os serviços, que essa seria a função, né, de uma secretaria regional, descentralizar os serviços, eles acabam colocando lá os seus cabos eleitorais para fazer as suas articulações políticas. Então, essa é uma reivindicação do Sintesp, que acabe. Foi provado que elas são ineficientes para distribuição de serviços. Teve umas até que o custo de manutenção dela era maior do que o que ela investiu na região. Do que ela conseguiu de investimento na região, bem maior. E quantas secretarias regionais era mesmo? Chegou ao pico de ter 36. Nossa, e o novo atual governador extinguiu 15, né? Está extinguindo 15. Ainda tem muitas para extinguir, então. Tem bastante ainda. Sobram quase 20 para serem extintas. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Santa Catarina, o Volney Chucre, que já vem falando há alguns Floripa em Foco sobre o Fórum Social Mundial, que acontece no Brasil também nesse ano? Esse ano no Brasil, só que não em Porto Alegre, sim em Salvador, na Bahia. Nós fizemos uma boa discussão no planejamento do sindicato que houve em Rio do Sul, né, na semana passada. E estamos também enviando uma delegação para o Fórum Social Mundial. Importante dizer que o Fórum Social Mundial ele mudou a cara da política mundial, né, a partir do Fórum Social Mundial, o primeiro em Porto Alegre, vários movimentos sociais surgiram, se destacaram, a luta de igualdade das mulheres que estão preparando o 8 de março também teve um grande impacto a partir do surgimento do Fórum Social Mundial. E é onde se discute que mundo que a gente quer, né? O slogan do Fórum Social Mundial é um outro mundo é possível. Dizer que não é necessário que a gente esteja com tanto sofrimento, né, no planeta Terra, a partir de políticas que não nos interessam, né?
De concentração de renda, de visar o lucro acima do ser humano. E aqui no Brasil, com o advindo do golpe, né, do golpe de Estado que nós sofremos em 2016, né, e com a ascensão de um governo que o próprio Ministério Público já qualificou como uma quadrilha, né? O Ministério Público já se pronunciou nesse sentido. O Ministério Público já se pronunciou nesse sentido, dizendo que o que ascendeu ao governo foi uma quadrilha. Então, uma organização criminosa bastante poderosa, que faz intervenção militar, que faz a reforma trabalhista, que fez a reforma trabalhista, né, que está pretendendo fazer a reforma da Previdência, porque o fato de ter a intervenção federal suspende essa possibilidade de ter votação de emenda constitucional, mas a intenção continua, né? Então a destruição, a entrega do pré-sal, a quebra da partilha para a volta à concessão, isenção fiscal de 1 trilhão para as petrolíferas, né? E tudo isso está para banco, dívida de bancos. Né? A CPI da Previdência prova, por A mais B, que não existe déficit, né? Prova, está provado. E o presidente golpista, no maior desrespeito, diz que essa CPI está equivocada. Como assim? Os caras passam tempo deles, se dedicam a fazer os estudos, meses, e ele simplesmente vai para a televisão dizer que a CPI está equivocada. Né? Isso não é argumento. Não, num país civilizado, o mínimo que ia acontecer com esse presidente era ser chamado ao Congresso Nacional e ter que responder frente ao Congresso Nacional. No mínimo. A partir do momento que ele fala que não, a CPI está equivocada, isso é um completo desrespeito aos poderes. É uma quebra de constitucionalidade. É uma quebra constitucional. Uma quebra constitucional. Os poderes são independentes. E muitas pessoas ainda não conseguem enxergar que a partir do momento que o presidente fala que uma CPI vinda do Congresso Nacional, que tem um relatório, que o relatório é votado, é aprovado, e o presidente disse que ela está equivocada, como assim? Isso não existe. Num país civilizado isso não existe. Respeito, né, ao trabalho Tem que, no mínimo, respeitar, né? Então, essa colocação infeliz desse infeliz presidente, né, no Brasil atual, onde a gente percebe que nós não estamos num Estado democrático de direito, né? Não estamos num Estado democrático de direito. Então, assim, intervenção militar, enfim, todo tipo de falcatrua, né? E nós não estamos mesmo num Estado democrático de direito, né? Existe uma perseguição ao maior líder popular do Brasil, uma perseguição descarada, deslavada, né? E, enfim, não está valendo os 54 milhões de votos que a Dilma recebeu, porque quem está usufruindo do governo não respeita o programa pelo qual a Dilma foi eleita. Né? Programa de governo, né? Programa de governo, né? E então, tudo isso está sendo colocado, né? E a gente tem que se organizar nos nossos sindicatos, né? Tem que se organizar enquanto classe trabalhadora para enfrentar todos esses ataques, né? E tem um mais recente que você não citou, que foi o aquífero Guarani. A entrega, reserva subterrânea. A entrega do nosso patrimônio natural é uma coisa assim do outro mundo. Criminosa, né? É criminosa. Eles entregam a Amazônia, eles entregam o aquífero Guarani, eles entregam o petróleo, o pré-sal.
eles entregam os minérios, é um absurdo e nós temos né? Nós temos que nos organizar enquanto sociedade, o sindicato e se organizar em sindicatos, associações e tudo mais, se organizar para resistir a todos esses ataques, né? E por isso, então, o Sintesp está mandando uma delegação para o Fórum Mundial. Nesse sentido, a gente entende que lá nós poderemos alertar ao mundo, né? Porque vem delegações de pelo menos 150 países para o Fórum Social Mundial, né? E em seguida o Fórum das Águas. O Fórum das Águas em Brasília, em Brasília, não é em Salvador. Salvador é o Fórum Social Mundial e em Brasília nós vamos ter o Fórum Alternativo, né? Da água. Porque já está tendo oficial aí com Nestlé. O oficial, o Fórum Social da Água oficial, né? Oficial, que teve patrocínio do governo, lugar para ficar, né? O pagamento de estadia e tudo mais e tal. Esse tem um financiamento privado da Nestlé, que tem um interesse no aquífero Guarani, né? De várias multinacionais, e que discutem a água como mercadoria, né? Exatamente, como mercadoria. Unicamente como mercadoria. E nós queremos fazer a discussão da água como o bem de uso comum. É um bem público, né? É um bem indispensável à vida, né? Indispensável à vida. É um absurdo o que eles fazem com a água, né? Agora, ontem eu escutando a Voz do Brasil, eu vi que eles estão penalizando a empresa Hidros, né, de Macapá, no Pará. De Macapá, não, de Macapá é Amapá. Macapá de Barcará. Barcará, no Pará, que está poluindo as águas, né? Enfim. Parece fogo de palha, né? Não sei exatamente. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas de qualquer maneira temos que lutar para sobreviver, viver. Pois bem. E o planejamento para fechar, Volney, aquele planejamento que houve na cidade de Rio do Sul? Então, esse planejamento ele teve a intenção, né, de a gente ajustar as questões do sindicato até o término dessa gestão, né? Que esse ano nós teremos o congresso do Sintesp, né? Com a eleição de nova diretoria? Não, a eleição da diretoria se dá diretamente. O congresso elege as diretrizes do sindicato. Mas vai ser esse ano a eleição? Esse ano, o congresso é esse ano. A eleição no ano que vem. No ano que vem. Certo. Em maio do ano que vem. E vai ser, já tem data? O congresso a gente está preparando. Um dos objetivos do planejamento era exatamente fazer esse debate sobre o congresso, né, sobre a nossa atividade. Para o congresso, nós elegemos representantes no local de trabalho. Então, tem toda uma campanha de filiação que a gente está preparando, de discussão na base para eleger os seus representantes, para a gente ter um congresso bastante participativo e representativo de todos os segmentos, né, que todos os segmentos estejam representados, bem representados, para que a gente possa então fazer esse debate sobre os rumos do sindicato, né, sobre as perspectivas do sindicato a partir do ano que vem, né? Certo. A gente vai ter tempo de abordar esse tema ainda. Então, bastante, né? Durante todo o ano a gente vai ficar falando sobre isso. Maravilha. O nosso tempo voou, Volney. Conversamos com Volney Schuch, diretor de comunicação do Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, e que nos falou sobre a greve do DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, que cuida de estradas, viadutos, continuam em greve para que
tem um plano de carreiras equiparado para todos os servidores, né, não só para alguns poucos. O Volney falou da participação do Sintesp no Fórum Alternativo das Águas, que acontece em Brasília, depois do Fórum Social Mundial que acontece na verdade, Salvador. Sobre o Fórum das Águas, ainda estamos vendo a possibilidade de participação. Né? Nós decidimos a participação no Fórum Social Mundial. O Fórum em Brasília ainda tem uma discussão a ser feita. Ainda é o Fórum Social Mundial que vai ter uma delegação. É o Fórum Social Mundial, O Fórum Social Mundial, sim. Bastante informação aí vinda de Salvador. E fechamos reiterando o convite para a Assembleia Geral dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, nesta quarta-feira, dia 28, dia 28, a partir das 14h, nas dependências da própria Assembleia Legislativa aqui na capital Florianópolis. Todo mundo já convocado, sim. As delegações já devem estar se articulando. Estão se articulando para vir, sim. Maravilha. Então, uma boa assembleia e até a próxima terça-feira, 2h30, aqui no Floripa em Foco. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, enfim. Isso, né? Porque você pode assistir o Floripa em Foco do Sintesp a qualquer horário. Baixe o app da TV Floripa, app TV Floripa, no seu celular, é leve, gratuito, rápido, e você acompanha a nossa programação, os Floripa em Foco do Sintesp, de acordo com o seu horário e a sua disponibilidade. Uma boa semana, obrigado pela audiência, reveja o bate-papo com o Volney Schucker daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.